A vida de São José revelada à abadesa Maria Cecília Bage. Jesus passa a trabalhar junto com José. Jesus passou algum tempo em retiro com Maria, esperando que terminasse a fúria daquelas pessoas que, instigadas pelo demônio, invejavam e perseguiam José, pelo fato de ter conseguido salvar a vida de seu filho. Havendo diminuído um pouco essa raiva, pelo menos temporariamente, teve o Senhor por bem ordenar ao seu unigênito que descesse a um nível mais baixo e trabalhasse como ajudante de José na oficina. Tão logo recebida a instrução, Jesus decidiu cumpri-la imediatamente e atender à vontade de Deus. José se mostrou muito satisfeito com isso e com grande felicidade de poder ter seu filho junto com ele, como já acontecera no Egito. Por outro lado, constrangia-se também por se achar indigno de tão grande favorecimento, e por muito condoesse com aquela redução de nível a que deveria submeter-se o Filho de Deus. Entretanto, sendo essa a decisão de Jesus, ele se colocou de joelhos e em adoração ao Pai Celeste, e ambos agradeceram conjuntamente. Na manhã seguinte, após os três haverem terminado suas habituais orações e terem executado atos de louvor para o Pai Divino, os dois partiram juntos para o trabalho. Uma vez na oficina, juntamente com Jesus, o santo mostrava uma alegria difícil de ser narrada com palavras e dizia para si mesmo: meu Deus, quem jamais imaginaria que o unigênito do Pai Celeste fosse rebaixasse a tal ponto e que eu fosse um dia digno de tanta felicidade? Não mais me entristecerei, e quando maltratado por pessoas, aqui terei alguém para consolar-me. Com certeza, tristeza e amargura algumas poderão permanecer em meu coração, pois terei comigo sempre a própria doçura do paraíso. E voltando-se para Jesus, dizia: Jesus, meu querido filho, sabes bem que o meu maior desejo está em servir-te. Mas como o Senhor quer que seja o contrário, atendereis às suas ordens e te darei as minhas quando necessárias. Mas quero que saibas que assim agirei única e exclusivamente para atender à vontade do Senhor, e que tudo é grande humilhação para mim, que muito me constrange. Jesus, por sua vez, tentou confortá-lo, exortando-o para que comandasse com liberdade no que fosse necessário, mesmo porque em tudo isso ambos somente atendiam à vontade divina. José se mostrou consolado com a argumentação de Jesus, e ao ter que dar alguma ordem de trabalho, colocava-se em escrita obediência ao Senhor. Por sua vez, Jesus se mostrava muito diligente, sempre atento às suas obrigações, procurando adivinhar o que fazer para ajudar José eficientemente, embora soubesse perfeitamente quais as coisas a providenciar. Não deixava que ele percebesse esse seu conhecimento prévio, mas permitia que ele o comandasse, pois no fato de ser comandado exercitava a humildade e a sujeição. Ao mesmo tempo, dava a José a ocasião de que mortificasse no atendimento daquela vontade de Deus, de que ele se submetesse à necessidade de dar ordens para o unigênito de Deus Pai. Necessitando de ferramentas ou quaisquer outros utensílios, solicitava-os de Jesus, no que era imediatamente atendido. Jesus o auxiliava também na elevação das pesadas pranchas de madeira, e nisso mostrava sua ligeireza e força, além de graciosidade no trabalho. Era também responsável pela limpeza geral, pela manutenção de tudo em ordem e nos devidos lugares. Em tudo mostrava-se muito aplicado e atento. Os habitantes próximos notaram logo que o filho de José trabalhava com ele na oficina, como seu ajudante, e muitos foram até lá para vê-lo, e se maravilhavam com a rara beleza do menino Jesus.
afirmando ser José um felizardo em ter um filho tão lindo e tão bom. Até mesmo os que antes o haviam injuriado e perseguido, libertaram-se de suas invejas e raivas, dizendo compungidos: na verdade, José teve todos os motivos para salvar a vida de seu filho, tão digno e tão querido. Devemos reconhecer ter sido o Senhor que tenha providenciado para que ele escapasse da ira de Herodes, porque bem o merece, tão bom e formoso que é. Teria sido extrema crueldade se esse filho tão digno tivesse perecido naquela ocasião. Muitas dessas pessoas pediram perdão ao santo pelas palavras injuriosas e impertinentes que haviam sido ditas anteriormente, e diziam: tiveste mesmo razão em fazer o possível para salvar a vida do teu filho, pois é extremamente amável, gentil, alegre, bonito e gracioso, e até mesmo majestoso. José é afortunado de ter um filho assim. Como poderia esperar se o santo se alegrava agora, confortado com tais palavras vindas daqueles que o haviam perseguido e se mostrava muito grato, como se elas, de fato, nada lhe tivessem feito de mal? Elas se surpreendiam verdadeiramente com isso e transformavam em afeto os rancores e o ódio que antes possuíam. Ele, de seu lado, rendia suas graças ao Senhor, que se dignara a ouvir suas súplicas e modificar as atitudes e os corações de seus amigos. E ele dizia então para Jesus: meu querido filho, que alegria tenho no coração, vendo arrependidas e compungidas pessoas que antes tanto me perseguiam. Como é poderosa a tua presença, que delas afasta o demônio que as incitara contra mim. Ó, com tua graça e beleza cativam a todos, pois na verdade é mesmo tudo o que elas dizem. Dizendo tais palavras, colocava-se admirando Jesus, e a sua alma se enchia de alegrias e contentamento. Quando iam para casa, para a habitual refeição, José relatava a Maria os acontecimentos. Ela se mostrava muito satisfeita e, embora já ciente de todos os fatos, não deixava que o seu marido se apercebesse disso. Apenas exprimia seu contentamento, e ambos rendiam graças ao Pai e se mantinham em colóquios religiosos com Jesus. Conversas essas que levavam grandes alegrias aos seus corações. Depois de comerem, o santo e Jesus retornavam ao trabalho, e José se entristecia, pois, levando Jesus com ele, privava sua esposa de sua companhia. Sabendo disso, ela o animava a não se sentir daquela forma, afirmando sua satisfação em ver cumprida a vontade do Senhor. E José ia satisfeito para o trabalho, juntamente com Jesus. Espalhou-se logo pela cidade a notícia envolvendo a extraordinária beleza e graciosidade do filho de José e Maria, e que ele, apesar de sua pouca idade, já ajudava o pai no trabalho, e que nisso punha muita aplicação e jovialidade, e também de como era gentil e cordial para com as pessoas todas. Muitas foram, então, à oficina com o intuito de ver Jesus. Embora somente curiosos a respeito, não existiu aquele que não se alegrasse e se edificasse, e para o qual ele não tivesse transferido as graças de seu Pai divino. Embora aquelas pessoas não tivessem conhecimento desse fato, entretanto, como eram muitas as que compareciam, elas acabavam por perturbar aqueles pensamentos do santo em direção a Deus, além de prejudicarem a tranquilidade da convivência profissional entre os dois. Todavia, o santo não se queixava, mas se comprazia de que elas se alegrassem. Tão grande era a sua caridade para com o próximo. E José era tão conformado com a vontade do Senhor que se sentia mesmo preparado para privar-se dessa sua tão querida companhia.
Se essa fosse a vontade de Deus, ou se levasse algum benefício para os outros. Estando a sós com Jesus, ele dizia o quanto lhe agradara o benefício do seu próximo, embora para ele a melhor coisa do mundo fosse estar com ele a sós. Muitos se compraziam também em que outros desfrutassem a sua presença, pois assim elas o poderiam conhecer e amar mais facilmente. E havia mais uma inconveniência. Ao irem ver Jesus, muitos acabaram por encomendar algum trabalho que ele não podia recusar naquelas circunstâncias. Aceitava todas essas tarefas e se aplicava em entregá-las com perfeição e nos devidos prazos. Como consequência, o santo ganhava mais, embora somente recebesse conforme a vontade das pessoas. Não é também necessário dizer que muitas delas se aproveitavam, pagando quantias muito pequenas, e às vezes nada mesmo. Todavia, José jamais se queixava, aceitando tais pagamentos, mas como se fossem donativos do que outra coisa. De tudo o que recebia, pequena parte era separada, destinada ao sustento da família, e o restante era endereçado aos mais necessitados naquele momento. José trabalhava muito e se fadigava correspondentemente para poder fazer tais esmolas, mas o fato o mantinha muito satisfeito, o mesmo acontecendo com Maria e Jesus. Embora estivesse agora muito atarefado, não deixou os seus hábitos de dispensar parte do seu tempo para preces ao seu Deus. O Criador abençoava esse seu trabalho incessantemente e se comprazia em ver que ele, embora se cansasse muito, ainda era capaz de realizar tarefas em uma hora que os outros teriam gastado várias para executar. E uma vez que naquela oficina se encontrasse o Senhor de todos os anjos, ali ajudando seu Pai, os próprios anjos o auxiliavam na medida das urgências dos trabalhos encomendados e na sua rápida confecção. José sabia dessa ajuda do Senhor e se mostrava muito grato. Agradecia continuamente e se reconhecia indigno dela. E exercitava ao máximo, em caráter permanente, a prática da humildade e conformidade, que lhe eram muito queridas.